Olá, seja bem-vindo ao Mudando Vidas, um canal do Senac RS que promove diálogos sobre o mundo da educação profissional. Neste sexto episódio, Antônia Neves irá conduzir uma conversa sobre a experiência de ensinar e aprender no ensino médio Senac. Ela é pedagoga, mestra e doutora em educação pela Unicinos. E atualmente é consultora pedagógica do Senac RS, atuando com o ensino médio. Tem experiência em redes municipais e particulares de educação, em cargos de docência e supervisão pedagógica de educação básica. Além da Antônia, temos dois convidados. William Vieira. Ele é professor de Física e Matemática, mestrando em Ensino de Física pela URGS, e tem mais de 8 anos de experiência na área. Atua na Escola de Ensino Médio Senac Distrito Criativo. E também vamos contar com a presença do Enzo. Ele é estudante do 2º ano da Escola Senac São Leopoldo. Fique agora com o conteúdo. Sejam muito bem-vindos, Antônia, William e Enzo. Olá, pessoal! Eu sou a Antônia, consultora pedagógica do Senac RS. A nossa pauta de hoje é sobre a experiência de ensinar e aprender no ensino médio Senac. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, William e Enzo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Eu sou o William, é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre um pouquinho do trabalho que a gente tem feito nos últimos 3 anos no Senac, no nosso ensino médio. Como as meninas bem falaram, eu sou professor de Física e Matemática e queria muito agradecer a oportunidade dessa conversa. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Enzo Bittencourt, do 2º ano do ensino médio do Senac São Leopoldo, e eu queria agradecer muito pelo convite de estar aqui e falar com vocês sobre esse ensino que eu gosto tanto e participo, e sou mais ou menos a prova viva de como acontece e como que é tão incrível e tão legal de participar. Muito obrigado pelo convite mesmo. Obrigada. Em nome do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac, eu agradeço a vocês por aceitarem o nosso convite. Contextualizando, então, o nosso ensino médio do Senac oportuniza uma vivência educacional estimulante e desafiadora, que conduz os jovens em busca do desenvolvimento de habilidades importantes e essenciais para o futuro. Além disso, o nosso currículo é integrado ao técnico em informática para a internet. Durante os 3 anos de formação, os estudantes terão acesso a reflexões sobre o mundo do trabalho e as competências do século XXI, que potencializam a sua jornada educacional e profissional. Nós trabalhamos também com projetos de aprendizagem interdisciplinares, que fazem a interligação entre os componentes curriculares da Formação Geral Básica da BNCC e os componentes curriculares que integram o itinerário formativo, com o curso técnico, o projeto de vida e o projeto profissional. Agora, vamos às nossas perguntas. Primeira pergunta: contem para nós um pouquinho da percepção de vocês sobre a experiência de ensinar e aprender no ensino médio Senac. Então, ensinar no Senac é extremamente interessante, principalmente porque a gente foge um pouco daquela perspectiva mais tradicional de ensino. Desde o mobiliário, a estrutura, ela é totalmente disruptiva com relação ao ensino tradicional, O que faz muito sentido quando a gente pensa que a gente está formando jovens já para o século XXI. Além de, claro, toda a cobrança, a carga que existe do ensino médio, ela pode fluir de uma maneira mais diversa quando a gente trabalha de forma mais libertária, Porque, nada mais justo do que uma educação libertadora, Então, eu acredito que isso é um dos nossos principais potenciais. Além de, claro, um currículo que já tem a ideia de inserção à programação dentro do ensino médio, é fantástico quando a gente olha que cada vez mais os profissionais têm que se adaptar a aprendizado de programação independente da área em que atuam, A gente tem diversos profissionais de várias áreas que, querendo ou não, precisam da programação para sobreviver. E tem na programação uma oportunidade de crescimento gigantesca. Então, a inserção disso já no ensino médio, o costume com essa perspectiva já anteriormente à própria formação
superior que esse aluno pode buscar, ela é excepcional. Caso seja do interesse, né? Porque, obviamente, em ensino técnico, talvez a formação em nível superior nem seja um dos grandes questões para os estudantes, né? Talvez o Enzo traga isso, não sei, vamos ver o que o Enzo vai comentar um pouquinho para a gente. Mas acredito que essa experiência é a mais fantástica possível nesse sentido, principalmente como libertária. É exatamente isso. Eu acho que a minha experiência de aprender no Senac começou desde o início, antes mesmo até das aulas começarem em 2021, desde o momento que eu fui lá e tive contato com essa metodologia, que é completamente diferente de tudo que eu conheci em aprender e estudar nas escolas que eu tinha vivenciado até então. Então, isso que o William traz, essa comparação entre a escola tradicional e a escola do Senac, é quase inevitável não fazer isso, porque a diferença é uma coisa que é notável, é importante, e até a gente ter ciência dessas duas diferenças é de extrema importância para nós entendermos nossa trajetória dentro do Senac. Quando eu comecei, a questão da liberdade também foi muito importante para mim. Como era o primeiro ano da minha escola, o Senac São Leopoldo, nós tivemos, claro, como em qualquer escola, algumas adaptações a se fazer, algumas coisas que seriam interessantes, e essa liberdade que o aluno tem de trilhar e de seu próprio trajeto dentro da escola e de falar de ter livre contato com as coordenações, o grupo de professores, foi muito importante na minha formação e está sendo muito importante na minha formação, porque eu consigo chegar e falar, olha, eu acredito que o meu ensino ocorreria de uma melhor forma. Então o ensino, ele não ocorre para mim, ele ocorre comigo. É uma construção entre minha própria vivência e o professor e as metodologias que para mim são inseridas e motivadas. Então no Senac a gente tem um ensino muito mais dinâmico e interessante para o aluno e para o professor, como o William citou. Muito legal ouvir as duas perspectivas, ver como se sentem os professores, como se sentem os estudantes. Muito obrigada pela resposta. O nosso curso tem 2 diferenciais bem bacanas. O projeto profissional, que é esse componente curricular mais dedicado a auxiliar os nossos estudantes a pensarem, a projetarem o que querem para depois do ensino médio, já construírem essa caminhada durante o ensino médio. E temos também o projeto de vida, que é dedicado justamente a pensar essa parte mais humana, de valores, de construção de carreira, de construção de vida, né? Will, na tua visão, como esses componentes curriculares se alinham com o currículo do ensino médio? Sempre que a gente pensa nos projetos, seja o projeto de vida, seja o projeto profissional, a gente gosta de fazer uma analogia. A gente faz a seguinte analogia. Antigamente, os profissionais, como é que eles eram formados? Eles frequentavam um curso durante uma certa parte da vida deles e eles permaneciam com esse conhecimento que eles adquiriram nesse curso durante toda a trajetória de vida deles. Ou seja, na década de 70, o engenheiro se formava em engenharia, ele permanecia fazendo utilização do conhecimento que ele adquiriu nesses 4 anos durante toda a vida dele. O que não faz mais sentido dentro da atual realidade que a gente tem. A realidade que a gente tem é de uma estrutura social totalmente dinâmica, que as coisas mudam de um ano para outro, às vezes de um mês para o outro, e as pessoas sempre têm que estar se adaptando à forma de trabalhar, a ferramentário de trabalho. Então, quando a gente olha para esses 2 projetos, a nossa principal intenção não é necessariamente ensinar um conteúdo para um aluno. A gente não está utilizando esse espaço para ensinar uma linguagem de programação, um aprofundamento em CSS, em HTML. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é principalmente ensinar ele a trabalhar com ferramentas, a aprender a utilizar ferramentas. A gente tem um trabalho muito interessante quando o assunto é projeto de vida e projeto profissional, que é o que a gente chama de soft skills. A gente, inclusive, as duas diferentes áreas começam sempre da mesma forma. A gente diz que as pessoas são contratadas pelos seus hard skills e também são demitidas pelos seus soft skills. Porque, querendo ou não, os soft skills eles são importantes, tanto a comunicação, trabalho em coletivo, trabalho em grupo, organização
do espaço, do ambiente, organização de estudo, organização própria, pontualidade. A gente trabalha com várias esferas do campo organizacional das pessoas em projeto profissional, e quando a gente vai para o projeto de vida, a gente trabalha essas soft skills em outra perspectiva, na perspectiva da importância da organização, dos perigos da procrastinação. Então a gente faz todo esse trabalho bem formacional com os alunos, principalmente mostrando para eles que o conhecimento ele está disponível em todos os espaços que eles vão frequentar dentro da vida deles. Então, a coisa mais importante que a gente quer ensinar é: o conhecimento está aí. O nosso momento é como vocês vão utilizar-se deste conhecimento para fora daqui. Esse é o nosso principal objetivo com os 2 projetos. A gente acaba tendo vários espaços, trabalhando várias outras coisas além disso, mas esse é a identidade do nosso curso dentro dos projetos é exatamente essa: ensinar eles a como a gente entra no mercado de trabalho, como a gente vai estudar a partir daqui e tudo que nós vamos fazer para o crescimento profissional e pessoal deles, né? Will, obrigada pela tua resposta. Sim, o projeto de vida e o projeto profissional são elementos que vêm para o novo ensino médio, né, da base comum curricular, mas que já fazem parte da constituição do curso do Senac, que já nasceu dentro da base e com essa perspectiva. Enzo, e para ti, como eu construí esse projeto? Nos conta um pouquinho sobre a tua experiência. Bom, eu acho que essa fala que o William acabou de trazer para a gente é muito importante, porque realmente é isso que a gente estuda nesse projeto. A gente mistura o lado profissional, desse lado mais acadêmico, em que a gente vê todas as áreas de um projeto, estuda as melhores formas de abordagem, e a vida como um todo, das qualidades, das soft skills do próprio profissional em relação de comunicação, de convívio com os outros profissionais e tudo isso. Então, essas duas junções desses 2 projetos propostos pelo Senac são muito importantes. Um dos nossos primeiros trabalhos mais importantes em relação a isso foi o estudo de gerações, em que a gente viu os potenciais de cada geração, a Baby Boomer, a geração Z, os diferenciais, e pensando nisso a gente identificou quais são os pontos positivos e negativos e como a gente poderia estudar melhores formas de fazer um profissional completo. Um profissional que ao mesmo tempo é muito inteligente, que ele consegue pegar todas as demandas profissionais que a empresa exige, mas também se comunica com os outros, sabe respeitar opiniões e todas as outras coisas que são muito importantes no convívio. E pensando nisso, a gente formulou esses 2 projetos. Eu me lembro que até quando a gente começou o nosso projeto profissional, a gente ficou meio assustado, assim, mas como é que a gente vai fazer isso? É um trabalho muito grande. Mas ao longo do tempo, da junção dessas 2 áreas, a gente pôde entender como é que a gente formula esse conhecimento e se entende muito mais como um profissional no mercado do que antes da gente entrar no Senac e começar a ter essa experiência. Eu acredito que quando a gente estuda no Senac e depois consegue o certificado de ensino e vai para o futuro mesmo, para a faculdade, a gente já vai estar muito à frente das outras pessoas, porque a gente vai ter tido contato com esse convívio, com esses ensinos, com essas metodologias que no ensino médio não eram comuns e que o ensino médio inovador, digamos assim, do Senac traz para a gente. Muito obrigada, Enzo, por dividir conosco essa tua experiência, para a gente poder conhecer um pouco dessa vivência, né, que vocês vêm tendo na escola. William, conta um pouquinho para nós como o professor pode ajudar os estudantes a tomarem decisões dentro dos seus projetos. Então, sempre que a gente trabalha as disciplinas de projeto, a gente sempre trabalha de uma maneira muito mais... Claro, de maneira relativamente ampla, porque nós temos uma turma, mas sempre atingindo objetivos pontuais. A gente sempre trabalha o projeto de vida, por exemplo, voltado para a vida pessoal do estudante, assim como o projeto profissional voltado para a vida profissional do estudante. Cada um vai ter suas características de vida, seja projeto de vida ou seja projeto profissional. Cada um dos estudantes vai ter seus desejos, seus anseios, suas preocupações com relação a vestibular, com relação ao que fazer depois da escola, com relação a questões que estão vivenciando nesse momento, né? Porque o ensino médio ele ocorre num período de adolescência.
Então, essas preocupações, todos esses anseios deles, a gente cria um espaço dentro da escola para receber essas informações e também, querendo ou não, auxiliar eles a tomada de decisão a partir daqui o que nós faremos, a partir daqui para onde iremos. Então, principalmente a individualização, quando a gente olha o estudante como um indivíduo dentro da sala de aula, não como um conglomerado de alunos que receberão alguma informação sobre qualquer disciplina ou metodologia de trabalho, e sim como um grupo de pessoas que vai se adaptar à sua metodologia, vai encontrar o seu espaço dentro de uma metodologia. Um exemplo de soft skills, vou usar um exemplo de projeto profissional para explicar o que eu quero dizer. Um dos projetos que a gente trabalha dentro de projeto profissional é uma parte mais organizacional. A gente trabalha com 16, em média são 16 aplicativos de smartphone que são voltados para a organização. E a nossa principal ideia é que os estudantes escolham um dos aplicativos que eles achem mais interessante para a sua organização nesse momento. E um dos desafios dele é, durante o período anual, eles utilizarem este aplicativo para sua organização. Ou seja, além da gente ensinar a teoria de organização, também aplicar a teoria de organização individualmente para cada um dos estudantes. Porque talvez o aplicativo que um deles mais se adapte não seja o que o professor mais tem interesse. Talvez existem nuances dentro dos seres, são seres individuais, são indivíduos completamente diferentes. Então, a individualização do nosso trabalho, eu acredito que seja o maior potencial dentro dos projetos. E eu acredito que é dessa maneira que a gente consegue realmente atingir. E, claro, cada professor auxiliando o aluno dentro da sua particularidade. Muito interessante, né, Will? A gente pensar nessa novidade, que é pensar soft skills no ensino médio, pensar o projeto profissional no ensino médio, né, como se desenvolvem todas essas questões, e pensar também na importância que os professores têm, né, nessa construção de autonomia, de protagonismo dos estudantes que fazem parte. Enzo, conta um pouquinho pra gente como tu percebe o impacto dos projetos, mas também o impacto do ensino médio como um todo na tua vida. Eu acho que o impacto é total, Antônia, porque, como bem o William trouxe, a gente está passando, nós como estudantes, estamos passando por uma fase que naturalmente já é muito difícil e desafiadora para a gente, porque nós estamos com excesso de estímulos, nós estamos vivenciando momentos de ataques, de problemas em grupo, de se identificar como um ser humano no mundo, como um profissional no mercado de trabalho, e esses projetos, eles conseguem nos trazer uma visão mais ampla do mundo e nos dá uma liberdade que às vezes a gente não tem muita perspectiva de pensar como que seria o nosso futuro, como que será o nosso presente e de algumas formas também entender melhor o nosso passado, os nossos desejos e os nossos anseios e como que a gente chegou até aquele momento. Então a importância é total. E eu só queria fazer um acréscimo na fala do William, que ele fala que realmente o ensino é individual, mas ele e é feito para cada aluno e nos entende também, eu acrescentaria que nos entende como um profissional ou como um potencial profissional no mercado. Quando a gente trabalha esses projetos, provavelmente o aluno depois do ensino médio vai ter que fazer uma escolha, não definitiva, mas uma escolha de futuro. E dentro da escola nós já temos essa liberdade de, junto com o professor, construir um caminho que para nós seria melhor. E junto com as novas perspectivas de falas, de liberdade que a escola nos propõe, nós conseguimos nos construir muito melhor e com uma base muito mais sólida, tanto profissional, tanto emocional mesmo, porque, como eu falei, esse período já é muito complicado e junto com tudo que está acontecendo e todos os projetos e os anseios de futuro que, na minha opinião, estão cada vez mais presentes no mundo, se torna ainda mais complicado. E acrescentando com a tua pergunta do ensino médio, eu acredito que o ensino médio do Senac, ele é muito legal mesmo, porque ele é dinâmico, ele traz para a gente uma integração entre áreas em que a gente não sente um peso tão grande, pelo menos na minha opinião, entre os projetos e entre as disciplinas, porque ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, por exemplo, uma coisa em matemática, a gente vai aprender essa mesma coisa, uma junção dessa coisa em física, depois em português, então tudo ocorre meio junto, e o aluno meio que vai fluindo entre esses conceitos e quando vê, aprendeu, sem muita decoreba, sem muitos os
das coisas que tinham, por exemplo, nas outras escolas tradicionais, das provas e das tensões delas, por exemplo. É isso. Muito obrigada pela resposta, Enzo. Então, nos encaminhando para o encerramento da nossa conversa, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pelas respostas de vocês, por nos trazerem um pouco de como está sendo a experiência de vocês no ensino médio Senac. Bom, pessoal, muito obrigado, Antônio. Eu queria muito agradecer novamente, né, esse espaço para falar. É sempre bom a gente conversar sobre o que a gente faz e faz bem, né? Principalmente olhando para tudo que a gente faz. O convite é sempre um convite para a gente olhar também para o que a gente está fazendo e engrandecer, né, o nosso trabalho. Então, muito obrigado por isso. E Enzo também, muito obrigado. Prazer enorme, prazer inenarrável, né? Porque minha frase clássica. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Então é isso, muito obrigado, gente, muito obrigado pela oportunidade, Antônio e todo o pessoal do Senac. É realmente muito legal vir falar de uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente faz, e junto com vocês discutir um pouco sobre essas metodologias e entender muito melhor o que a gente faz e o que a gente vivencia. Muito obrigado, espero que o pessoal que tenha escutado tenha gostado, e é isso, gente. Obrigado pela oportunidade. O ensino médio Senac é ofertado em 4 cidades do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Santa Cruz, São Leopoldo e Caxias do Sul. Se você, ouvinte, quer saber um pouquinho mais sobre o ensino médio, ou muito mais sobre o ensino médio, acesse www.senacrs.com.br. Muito obrigada por estar conosco nesse podcast. Em nome do Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Sul, SESC e Senac, reforço meu agradecimento a vocês pela disponibilidade para conversarmos sobre o ensino médio. Obrigada também a todos os ouvintes que estiveram com a gente neste episódio. Em breve, a gente se encontra para falarmos sobre outros assuntos no campo da educação. Muito obrigada a todos e até o próximo episódio.